Fala pessoal, Rafael Serafim. Vamos dar sequência aqui na nossa playlist. O que a gente fez na última aula? A gente criou a consulta para alimentar a TreeView ali, né? Com as agendas dos dias que foram cadastrados. Vamos simular aqui novamente. Deixa eu abrir aqui. Então tá. Vamos voltar lá no dia que eu inseri as informações. O que a gente precisa fazer? Corrigir essa TreeView aqui, né? Melhorar os espaços delas, informações. Então aqui temos a data, hora, nome e fone. Vamos lá então. Data, hora, nome e fone. Vamos lá na TreeView. Cadê a TreeView? Tá aqui. Vamos só mudar essas informações primeiramente. Que a gente colocou na ordem incorreta. Data, hora, nome e fone. Beleza. O que a gente vai fazer agora? Eu vou tentar puxar um pouco mais para a lateral aqui, para ter um pouco mais de espaço. Vou botar aqui o sinal de menos e aqui eu vou aumentar um pouquinho a largura. Vamos tentar rodar aqui e ver o que acontece. Aumentei um pouco. Vou diminuir a hora aqui. Vai ficar mais condizente, né? A gente pega a hora aqui. Tem Vou botar 10 aqui também. E o nome eu boto 40. Vamos dar uma olhada agora. Aumentar um pouquinho a data aqui, diminuir um pouco a hora. Aí fica perfeito. Detalhes apenas. Pequenos detalhes, vamos ver aqui. Ainda dá para aumentar um pouquinho a data, diminuir um pouquinho a hora. Mas vocês entenderam aqui o esquema, né? Então, basicamente, selecionei a data ali com a agenda e vou ter aqui uma mensagem padrão. Vou clicar em enviar, ele vai abrir o WhatsApp Web e vai começar a enviar essas mensagens. Só que antes disso, a gente precisa configurar o nosso robô. Então a gente precisa criar a função aqui para alimentar as informações XY, intervalo, etc. E a gente precisa criar ali no botão enviar a função propriamente dita que vai automatizar ali o processo de envio de mensagens. Então estamos quase chegando ali no final da primeira versão do nosso sistema. Tem muita coisa que dá para melhorar, obviamente, mas daí vocês já vão entendendo o funcionamento. Então vamos dar sequência aqui. Então aqui dentro da telinha de configuração, a gente vai criar uma função dentro da função, né? Da telinha aqui. Então a gente vai criar uma função chamada, vou dar um nome aqui, atualiza infos. O nome é indiferente, né? Tá, beleza. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa, com essa função,
gravar na tela, gravar dentro do nosso banco de dados as coordenadas que a gente precisa. Então, para a gente fazer uma gravação dentro do banco de dados, a gente precisa abrir e chamar uma transação. Então, a gente vai chamar aquela nossa função conecta_bd para abrir a transação. E eu já vou chamar a função de desconecta. E no meio dela, a gente vai fazer a nossa transação. Primeiro, a gente vai fazer a função. Essa função vai dar um update. Aquela primeira função que a gente criou antes lá para carregar as agendas na TreeView foi uma função chamada select, que ela seleciona os resultados que tem no banco de dados. Esse update aqui, o que ele faz? Ele altera informações que já existe numa tabela específica. Como essa tabela de coordenadas é uma tabela que eu não vou precisar criar coordenadas novas, vai ser sempre a mesma linha, só que as coordenadas podem alterar, então vai ser o comando update. Se a gente precisasse criar coordenadas novas, seria o create. Então a gente vai utilizar o update. Então a gente vai chamar aqui o cursor .execute. Então esse cursor .execute ele vai sempre da biblioteca SQLite, ele vai realizar uma transação. Então o conecta o banco de dados, o cursor executa a transação e o desconecta o banco de dados. Basicamente é isso. A gente vai pegar aquelas nossas aspas triplas e dentro das aspas triplas a gente vai usar a nossa função update. A gente vai dar. Vou pegar lá a tabela que eu criei lá, o attribute. Vou dizer assim que vou atualizar a tabela attribute e vou setar nela os campos tab_x igual a ponto de interrogação. Depois eu vou mostrar para vocês por quê. Tab y igual a ponto de interrogação. Intervalo 1 igual ponto de interrogação. E intervalo 2 igual a ponto de interrogação. Eu vou dar um enter aqui para nossa linha não ficar muito comprida e vou seguir aqui. Vírgula x campo texto igual a ponto de interrogação, vírgula y campo texto igual a ponto de interrogação. Para que tanto ponto de interrogação? Cada ponto de interrogação nessa nossa SQL aqui é uma variável que eu vou informar de onde é que ele vai puxar esses dados. Então, cada variável que eu informar aqui depois, em sequência, será a variável de cada ponto de interrogação. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 variáveis que eu preciso informar na sequência que elas estão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar agora uma vírgula depois dos nossos asteriscos triplos e vou abrir um parênteses e fechar novamente. E ali dentro eu vou inserir as minhas variáveis. Essas variáveis são os campos, né? Ele vai pegar a informação que está na tela que a gente digitou. Então, o que eu digitar na tela e clicar em atualizar info, ele vai gravar ali, vai alterar no banco de dados. Então aqui, ó, self tab_x entry get é o que a gente tem aqui. Self tab_x entry e o ponto get quer dizer que ele está pegando dessa entrada a informação. Isso vale para os outros aqui também.
Então esse ponto get ele está pegando o que está em cada campo ali e está utilizando nessa SQL aqui para fazer a alteração dos dados. Então nós temos aqui a função atualiza info funcionando. Eu tenho que fazer uma última linha aqui que eu esqueci de colocar, que é o commit. O select ele não precisa do commit, porque o select é só uma consulta de dados. Mas quando eu altero, eu crio ou eu excluo algo de um banco de dados, eu preciso usar a função commit. Essa função commit, basicamente, ela vai realmente efetuar aquilo que eu fiz. Antes de eu clicar no commit, ele não vai, de fato, realizar essa SQL. Só vai realizar essa SQL quando eu der esse comando e dizer assim, ó, agora sim você pode executar essa consulta. Então ele já vai fazer tudo dentro dessa função e depois vai desconectar do banco de dados. Agora a gente precisa pegar o botão aqui e chamar essa função dentro do botão. Então vamos lá procurar o nosso botão aqui. Aqui o botão. Então já está aqui a funçãozinha, eu tinha deixado ela comentada. Eu só vou descomentá-la. E feita a mágica. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou clicar aqui. Vai abrir. E quando eu clicar aqui, ele vai puxar. O que ele deveria fazer no começo? Então isso a gente vai ter que criar também aqui. Ele tem que, já na hora que eu abro essa janela, mostrar o que tem no banco de dados de informação. Então vou botar aqui, vou botar dados aleatórios aqui, depois a gente altera. Que isso aí a gente vai ter que ver, né, realmente na hora da gente testar com o WhatsApp Web. Então aqui, ó, coordenadas para fechar a aba. Então botei aqui que no X50 e no XY o mouse vai ficar. Então ele vai ficar numa posição da tela lá em cima. Mas eu não sei se é exatamente isso aqui, depende do monitor também, etc. Intervalo 1 é o primeiro intervalo de tempo entre uma mensagem e outra mensagem lá no WhatsApp Web que ele envia. Então vou botar aqui 30 segundos. O intervalo 2 é depois que ele clica no enviar, ele espera mais um pouquinho para poder fechar a aba. Então eu crio um segundo intervalo para ele primeiro enviar a mensagem, ele espera um pouquinho, fecha a aba, daí espera mais 30 segundos e faz o resto do serviço. E aqui as coordenadas do campo texto. É as coordenadas onde o mouse vai precisar ficar lá dentro do campo texto do WhatsApp. Então ele vai clicar, ele vai chegar lá no campinho de texto do WhatsApp, vai clicar. Clicando lá, ele vai fazer vai enviar a mensagem, né? Então eu vou botar aqui uma informação qualquer também. E vou clicar em atualizar infos. Então teoricamente ele teria que exibir aqui, mas a gente não colocou isso ainda. Então a gente vai ter que fazer essa pequena alteração. E como é que eu faço essa pequena alteração, né? Vamos dar uma olhada aqui. O que a gente precisa fazer? Então toda vez que a gente abre aqui o SMS config, essa função, a gente precisa carregar os dados. E esse carregamento aí a gente utiliza o insert, né? Então o que a gente vai fazer? Eu vou criar aqui no finalzinho da abertura dessa tela aqui, eu vou fazer ele carregar, né? Então antes do main loop aqui, self janela config. Então antes dele criar o loop da janela aqui, eu vou fazer um select para ele carregar esses dados na tela toda vez que eu abro essa janela. Beleza? Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai conectar banco de dados, que nem a gente já está acostumado, e vai desconectar. E aqui no meio a gente vai criar a transação. Então eu vou aqui, ó, self lista 2 igual a self cursor ponto execute.
E agora a gente vai criar o nosso select. Então vou botar aqui select tab x tab y intervalo 1 intervalo 2. Opa, tem 3. Dei o vírgula ali, x campo texto e y campo texto. Então eu estou dizendo aqui nesse select que eu quero selecionar essas colunas. Eu vou botar aqui from. Da onde é que eu quero selecionar essas colunas? Da tabela What's-Boot, que é a tabela onde vai estar essas informações. Quando, né? Where, onde, né? Seria em inglês. id What's igual a 1. Por que id What's igual a 1? Porque essa tabela só tem uma linha. E o ID ali, né? Que é o número de identificação, é 1. Eu poderia botar qualquer outro número. Como no começo do projeto ele só tem essa linha, pode ser que o projeto evolua e eu queira fazer um cadastro de coordenadas para diferentes monitores, etc. Então tem essa possibilidade de a gente evoluir o projeto, de vocês evoluírem o projeto, né? Então essa tabela vai permitir mais do que uma inserção de coordenadas para diferentes monitores, para diferentes computadores, etc. Então a gente fez a nossa consulta aqui, e agora eu quero extrair essa informação e inserir quando eu abrir a janela. O que eu vou fazer? Eu vou criar um for aqui, for i, né? Então ele vai in self lista 2, self lista 2, dois pontos. Não quer dizer que ele vai pegar a informação em self lista 2, que é a nossa consulta, que é o nosso select. E pegando essa informação, o que ele vai fazer? Eu vou copiar aqui já para facilitar a vida, e daí eu explico para vocês, para não precisar estar digitando. Então eu peguei todos aqueles campos que nós temos nessa janela e eu estou inserindo. Vocês podem ver que aqui ó, o nome é tab x entry.insert e 0, i1, i2, i3. O que isso significa? Ele está pegando aqui a ordem dos campos que eu criei no select. Então o tab x ele é o 0, porque o Python conta a partir do 0, não conta a partir do 1, né? E assim por diante. Então teoricamente agora, quando a gente rodar novamente o programa e abrir aquela janela, ele já vai carregar a consulta. Vamos ver se eu não fiz nada errado. Ó, já carregou, não estava carregando antes. Então a gente já tem essa consulta aqui funcionando. E se a gente modificar qualquer coisa aqui e clicar em atualizar info, depois que eu sair dessa janela e entrar novamente, ele vai estar com as informações atualizadas. Então ele já tem essas informações para poder utilizar no nosso robozinho que a gente vai criar na próxima aula. Então na próxima aula a gente vai meter a mão mesmo no botão enviar e no processo final de automatizar e enviar a mensagem para os clientes, beleza?